Existe um momento na vida em que a gente percebe que alguma coisa mudou por dentro. Não é exatamente um grande acontecimento externo, nem uma tragédia visível para todos. Pelo contrário, muitas vezes é algo extremamente silencioso. É um desgaste que se acumula aos poucos, como se a alma estivesse perdendo a capacidade de se encher novamente. As coisas continuam acontecendo ao redor, os dias seguem, as responsabilidades continuam chegando, mas internamente algo começa a se esvaziar. A motivação diminui sem um aviso e os sonhos que antes pareciam claros começam a perder a forma, o brilho e até mesmo aquilo que costumava trazer alegria passa a parecer distante, irrelevante ou pesado demais. Como já foi dito por Schopenhauer, vivemos insistentemente a ânsia de ter e o tédio de possuir. Esse momento não costuma ser tratado com o cuidado que merece, porque ele não tem a dramaticidade de uma doença física, nem a visibilidade de uma crise financeira, nem o impacto social de um colapso público. Ainda assim, ele é uma das fases mais perigosas e decisivas da jornada humana. É um lugar interno onde a desistência, a apatia e a indiferença passam a aparecer opções possíveis e talvez até mesmo razoáveis. É como se a vida fosse conduzindo a pessoa lentamente até a borda de algo profundo, escuro e desconhecido. E essa borda silenciosa e invisível para quase todas as pessoas desse planeta é o que eu estou chamando nesse momento de beira do abismo. Curiosamente, esse tipo de colapso não escolhe suas vítimas apenas entre os fracos, os despreparados ou os imaturos. Pelo contrário, muitas vezes ele atinge justamente aqueles que mais se empenham, que mais acreditam, que mais se doam, que mais enxergam sentido em viver por algo maior até mesmo do que eles. É o tipo de crise que nasce não da ausência de fé, mas do excesso de entrega mal compreendida, do cansaço profundo, do desgaste de lutar por causas que parecem não mudar nada, mesmo depois de todo o esforço. A maioria das pessoas da nossa sociedade buscam ter algum motivo para viver, para lutar, para se entregar 100%, seja em um relacionamento, seja em uma amizade, seja em um vínculo empregatício, seja em um concurso público ou até mesmo em um vestibular. As pessoas elas dedicam tempo para que projetos sejam alcançados e sonhos sejam vivenciados. Entretanto, é fato também que existem aqueles moribundos, aquelas pessoas que vivem sem propósito. Esses dois lados da moeda se enquadram em um único ponto. Ambos estão caindo profundamente em um poço que pode levá-los à destruição completa. Mas falando entre as pessoas mais dedicadas e que chegam à exaustão mental, em certa medida essa experiência aparece simbolicamente na ficção, como no caso de Han Solo em uma das narrativas de Star Wars em seu livro. Em determinado ponto da sua trajetória, aquele homem acostumado a enfrentar perigos, a tomar decisões rápidas e a sobreviver em cenários extremos se vê completamente isolado. Ele perde contato com aqueles que lhe davam segurança, perde a conexão com a sua equipe, perde o senso de controle sobre a situação. O contexto que antes era familiar passa a ser hostil. O que antes era apenas mais uma missão se transforma em um risco concreto de morte. E por mais habilidoso que ele seja, a solidão e o desamparo passam a corroer não apenas as suas chances, mas a sua própria identidade. Embora se trate de uma narrativa fictícia, ela revela um aspecto profundamente verdadeiro da condição humana. Quando as conexões se rompem, quando o sentido se perde e quando a pessoa se vê sozinha diante de algo muito maior do que ela, o medo deixa de ser apenas uma emoção passageira e passa a ser um estado de existência. É exatamente esse estado que, de forma muito mais real,
encontramos na vida de um dos maiores nomes do Antigo Testamento, o profeta Elias. Quando a Bíblia começa a falar de Elias, ela faz questão de mostrar que ele não vinha de um lugar importante, nem de uma grande família e nem sequer de uma região valorizada. Ele é apresentado apenas como o tesbita dos moradores de Gileade, alguém vindo de uma pequena localidade chamada Tisbé, praticamente desconhecida, sem influência política, sem tradição intelectual, sem qualquer prestígio nas áreas culturais. Isso por si só já é uma declaração poderosa. É uma declaração de que Deus não escolhe seus instrumentos por aquilo que aparentam ser aos olhos humanos, mas por aquilo que podem se tornar em suas mãos. O contexto em que Elias surge também é extremamente delicado, porque Israel passava sob o comando do Acabe e da Jezabel, um dos casais mais corruptos, sanguinários e idólatras de toda a história do povo de Israel. Altares a Baal eram multiplicados. A fé no Deus verdadeiro era desprezada. Os profetas eram perseguidos e mortos, e a cultura espiritual do povo estava sendo lentamente destruída. Não havia resistência em massa, não havia um movimento de retorno a Deus, não havia uma liderança espiritual organizada. Havia silêncio, medo, acomodação e decadência. É nesse cenário, quase como um ponto fora da curva, que Elias aparece. Aquele Elias que não vem de uma região produtora de intelectuais, produtora de guerreiros, produtora de profetas. Uma região que tinha ali entre cerca de 400 a 700 habitantes. E ele não surge apenas como mais um religioso, mais um pregador, mais um homem tentando mudar alguma coisa. Ele surge como o homem que confronta diretamente as estruturas do mal, desafiando reis, destruindo altares falsos e chamando todo o povo a uma decisão radical. Ele é visto como alguém incômodo, inconveniente, exagerado, radical demais, e ao mesmo tempo é a única voz que tenta resgatar Israel do abismo moral e espiritual em que havia mergulhado. E a própria Bíblia, ela vai narrar a história de Elias de uma maneira muito épica, em certo sentido. Épica porque, ao analisar as circunstâncias que aquele homem estava envolvido, as grandes dificuldades que ele passava e as enormes superações que ele mesmo foi capacitado por Deus para realizar, nós conseguimos observar que dali emanava um poder que não provinha diretamente do próprio Elias. Deus operava soberanamente sobre a vida deste homem. Um homem rejeitado pela população, um homem perseguido, um homem silenciado, um homem ridicularizado, porque era o único que estava em oposição a um governo, a uma sociedade cada vez mais afastada de Deus, cada vez mais imunda espiritualmente falando, cada vez mais idólatra e que caminhava cada vez mais ao inferno, à sua própria destruição. Elias, ele não escolhe fazer parte da multidão, ele não escolhe prestar satisfação aos seus vizinhos, às pessoas que o circundavam em seu ciclo social. Elias, ele toma a decisão de ser contrário a todos esses tipos de seres humanos. E então ele passa a ser o homem que mostraria a Israel o grave abismo que eles estavam vivendo. Mal sabia Elias que ao mostrar esse grave abismo no território de Israel, o próprio profeta estaria à beira do precipício e viveria isso e sairia dali muito mais fortalecido. Vemos na narração do profeta Elias, que inicia no 1 Reis, capítulo 17, e se estende,
mas principalmente no episódio do Monte Carmelo, registrado em 1 Reis 18, que diante de 450 profetas do Deus Baal, o Deus conhecido por ser o Deus das chuvas, o Deus que era elencado como um dos principais do povo de Israel, diante daquele reinado que submergiu com Acabe e Jezabel, Elias se colocava sozinho em nome do Deus de Israel e propunhava uma prova que humanamente parecia insana. Ele desafiava um sistema inteiro, uma crença coletiva, uma tradição que já estava enraizada no povo. Se nós observarmos os primeiros passos datados de Elias, no capítulo 17 de 1 Reis, nós podemos ver que Elias ele faz o primeiro confronto direto ao Deus Baal. A primeira profecia de Elias refere-se à seca no território de Israel. Porque um Deus da chuva não deveria permitir que, quando fosse desafiado, o território de Israel não tivesse a presença da chuva. E tão certo como foi pregado por Elias, o território de Israel não presenciou chuva por um longo período. Agora Elias estava de novo diante de mais profetas, de mais pessoas, mostrando que Deus era o único Deus digno de ser adorado, glorificado e honrado. Tudo levaria a crer que depois disso, sua vida entraria em uma fase de reconhecimento, tranquilidade e descanso. Afinal, o resultado do capítulo 18 foi a vitória do Deus de Elias diante dos deuses de Israel. Foi a vitória do profeta Elias diante dos profetas de Baal. E quem ousaria tocar naquele homem que venceu 450 falsos profetas e que ridicularizou deuses e mais deuses naquele momento? Quem teria coragem de se decidir contra ele depois de um sinal tão evidente de que Deus estava ao seu lado? Mas é justamente aqui que a realidade humana se revela dura e inesperada. Jezabel ameaça de morte. O povo não muda. A idolatria não é extirpada do coração coletivo. A estrutura de corrupção permanece em pé. Todo o esforço, toda a oração, todo o risco corrido, toda a exposição pública não foram suficientes para que houvesse transformação do povo de Israel, que dentro de inúmeros anos estavam vendo o poder de Deus sobre suas vidas. E dentro do coração de Elias, essa transformação parecia tão lógica e inevitável. E esse é um dos pontos mais dolorosos para qualquer pessoa que vive diante de uma causa. É quando você dá tudo de si, entrega energia, tempo, saúde, dedicação e esperança, mas ainda assim os resultados não aparecem como você imaginava. É quando a frustração deixa de ser apenas circunstancial e se transforma em algo existencial. Elias ele não estava ali simplesmente feliz pelo triunfo de Deus, mas ele aguardava ansiosamente a mudança da situação que ele estava vivendo. E nós somos assim. Nós acreditamos cegamente que as coisas elas vão melhorar, principalmente quando nós nos dedicamos por essas coisas. Isso ocorre no nosso trabalho, na nossa família, na nossa situação econômica, nos nossos relacionamentos, na nossa vida com Deus. Nós criamos expectativas, nós achamos que agora é o nosso momento, nós acreditamos verdadeiramente que o poder de Deus estará conosco e nesse momento a vitória virá.
Mas o que o profeta Elias, o único mensageiro do Deus de Israel naquele momento, testemunhou, é uma coisa que muitas vezes nós também testemunhamos. Foi o caso totalmente contrário do que era esperado. E aquele homem que não somente estava feliz, como também estava esperançoso, tornou-se simplesmente quebrado, cansado, destruído por dentro. E por que isso ocorreu? Porque logo após de tantos milagres terem sido testemunhados para o povo de Israel, Acabe e Jezabel continuaram em uma intensa ira e desejo sanguinário de levar a vida de Elias a óbito. Então, as perseguições a um profeta que já eram grandes, tornou-se ainda maior. E da mesma maneira, nós que vivemos com inúmeras dificuldades em nosso dia a dia, com inúmeras complicações, e quando nós queremos melhorar, queremos evoluir, nós passamos por mais problemas, mais dificuldades, mais crises e fatores imprevisíveis. Fatores que jamais esperávamos que iriam acontecer em nossa jornada e que acontecem sorrateiramente sem aviso prévio. E esses fatores abalam de uma maneira exorbitante. Nos tornamos pessoas ansiosas, inconsistentes, depressivas, tristes e totalmente destruídas por dentro. Porque aquilo que nos movia como uma fonte de inspiração, como uma fonte de força de vontade, como uma fonte de consistência, agora é o maior peso da nossa caminhada. Aquilo que antes era bom, era benéfico, era saudável, agora se tornou algo totalmente destrutivo. Meu amigo, como nós lidamos com isso ao longo dos dias? Eu vejo isso na jornada de inúmeras pessoas, inúmeros jogadores que desabafam acerca do peso que é a sua própria rotina, inúmeros atletas, inúmeros profissionais, inúmeros sonhadores que viram seus projetos tornarem-se seus maiores pesadelos. Da mesma forma, este profeta vivencia isso. O homem que falava em nome de Deus, o homem que vencia em nome de Deus, o homem que testemunhava o poder de Deus, agora era o homem que estava jurado de morte, excluído de sua sociedade e era um homem fugitivo. Elias precisou fugir para que não fosse morto. E não somente fugiu, como fugiu de uma maneira amedrontada. Elias teve medo, e teve muito medo. E é irônico, ou até mesmo intrigante, pensar que um homem que já tinha vivenciado, experienciado, realizado o poder de Deus, naquele momento possuiu medo. Mas aqui está a maior condição, ou pelo menos uma das maiores condições de fraquezas humanas. Quando a corda aperta, quando a situação dificulta, nós nos pegamos deitados na cama, sem sono, olhando para o teto do nosso quarto, com medo e aflição. É o medo que faz com que inúmeros pilotos de Fórmula 1, inúmeros investidores, inúmeros artistas e inúmeros esperançosos não consigam chegar ao ápice do seu talento, da sua capacidade,
do seu planejamento. Elias aqui teve medo da morte, mas nós temos medo do futuro. Temos medo do que nos aguarda. Temos medo do que acontecerá com nós. Quem estará conosco? Quem não estará? Como será a nossa jornada no trabalho, nos relacionamentos? Como será a nossa vida daqui para frente? E daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? O que as pessoas vão achar de mim? Medos que não são ou não deveriam ser elencados no mesmo pé de igualdade da aflição vivenciada por Elias. Mas medos que gradativamente crescem e tomam uma forma mais dolorosa, mais ansiosa, mais intensa. É nesse momento que, assim como Elias, nós procuramos a fuga, procuramos os caminhos mais rápidos, procuramos até mesmo o jeitinho brasileiro, nós procuramos nos isolar de tudo, nós procuramos esquecer de tudo, nós procuramos abandonar de tudo e até de nós mesmos para que de um jeito ou de outro as coisas voltem ao lugar. Elias, ele foge e ele chega ao extremo de pedir a própria morte, mas isso não o torna um homem fraco. Isso torna o Elias um homem, com o perdão da redundância, um homem humano. Ele não deixou de ser profeta por isso, ele apenas entrou em contato com o limite da própria resistência. Elias, ele começou a sentir-se impotente, e quantas vezes nós nos sentimos impotentes ao longo dos dias? Quantas vezes nós acreditamos ferozmente que nós não somos capazes, que nós não temos habilidades, que nós não temos jeito, que nós não temos mudanças, que nós não temos caminhos para seguir que farão com que a nossa vida ela esteja da maneira como nós planejamos. E ao vermos tudo isso, nós nos deparamos com o fato de que somos pessoas impotentes. Somos pessoas que possuem limites. Elias chegou ao seu limite físico, ao seu limite espiritual, ao seu limite emocional. E nós também chegamos em muitos momentos. E quando chegamos, temos o desespero em nossas portas. É o primeiro que aparece. É o primeiro que se posiciona da maneira como deve estar. Bem apresentado, bem colocado, para que nós estejamos passando por ele. Dia após dia. Mas o ato de Elias fugir e pedir até mesmo para que Deus o recolhesse, é uma das maiores lições de toda essa narrativa. E não no ato em si, mas na forma como Deus reage a esse colapso. Deus, ele não aparece repreendendo Elias de uma maneira dura, de uma maneira acusatória, de uma maneira em que ele apresentasse listas de exigências a serem cumpridas pelo profeta, para que dessa maneira o profeta fosse enquadrado como um homem que Deus o abençoaria e o livraria daquele mal que estava rodeando. Deus começa cuidando do corpo de Elias. Primeiro, Deus repara que Elias estava fisicamente abalado. Então dá alimento, dá descanso. E depois vai trabalhando com mais cuidado. Como se estivesse deixando claro que antes de lidar com o chamado que Elias teria que continuar, era necessário lidar com a fragilidade. Antes de exigir algo de Elias, Deus escolheu sustentar. E aqui eu tenho um ponto muito claro
para ser trazido a você neste episódio. Você tem cobrado demais acerca de si mesmo? Como é que você tem lidado com a sua disciplina alimentar? Porque por mais que seja uma coisa banal, é um fator importantíssimo. Cuidar do seu corpo, do seu bem-estar, exercer atividades físicas, realizar exercícios, realizar práticas esportivas que elevarão a sua autoestima, elevarão a sua confiança e o seu emocional, são requisitos básicos para que você volte a colocar as coisas em seu devido lugar. Como também trocar a sua alimentação por alimentos que sejam saudáveis, nutritivos e revigorantes. Foi o primeiro ponto que Deus trabalhou na vida de Elias, que contracena muito com os nossos dias, porque quando as coisas começam a tomar uma proporção maior, mais difícil, mais agonizante, nós começamos a nos alimentar mal, nós começamos a comer menos ou comer mais e ingerir alimentos muito prejudiciais à nossa dieta. E em muitos momentos sem que nós percebamos isso. Precisamos então tomar muito cuidado com isso, porque desregular o seu sistema físico é uma consequência direta da perda de controle emocional. Agora veja, quando você perde o controle da situação que você está vivendo, e essa situação é uma situação extremamente comum na vida do ser humano, mas você mantém a sua disciplina, você mantém a sua consistência, principalmente na forma como você vive naturalmente, seja se alimentando, seja o horário em que você acorda, seja o horário em que você dorme, você mostra para a sua mente que as coisas que você consegue ter controle, você continua tendo controle. Muitas vezes nós somos extremamente ansiosos para que consigamos dar a volta por cima de uma maneira extraordinária, de uma maneira extremamente grandiosa, de uma maneira extremamente poderosa. Se nós estávamos vindo de uma sequência de 2 semanas, 3 semanas sem ler um livro, agora nós vamos ler 3 livros por dia, agora nós vamos ter 15 horas de oração por dia, agora nós vamos vencer todos os pecados dia após dia e nós caímos novamente. Nós fracassamos novamente, nós falhamos novamente. E o que ocorre? Ocorre que esse rebote é muito mais doloroso, com muito mais casos de autoacusações. Não é o que Deus faz, não é a maneira que Deus trata Elias. Depois disso, em um ambiente de silêncio e recolhimento, Deus se manifesta. Elias passa por terremotos, passa por grandes eventos naturais e acreditava que Deus viria naqueles momentos extraordinários. Mas Deus, ele se manifesta em um ciclo suave, uma voz quase que imperceptível, que exigia de Elias atenção, sensibilidade e silêncio interior para ser ouvida. Muitas vezes nós acreditamos que a nossa conversão será produzida através de um grande ato de Deus que será manifestado em nós e que depositará inúmeros sentimentos e inúmeras emoções, estímulos sensoriais que farão com que nós, abre aspas, aceitemos a Jesus. E fato é que, na verdade, Deus ele não se revela somente dessa maneira, porque como um ser poderoso e extremamente soberano, eu não posso negar que ele pode sim fazer isso. Mas o que o texto de Elias nos mostra, o que a história de Elias nos mostra, é que Deus ele está presente no cotidiano, no dia a dia, no comum.
e um dos homens mais utilizados por Deus para realizar grandes feitos, um homem que não passou pela morte, um homem que foi levado por um carro de fogo para o céu. Ele teve um encontro direto com Deus de uma maneira comum. Então nós esperamos que serão grandes eventos que farão com que a nossa vida ela seja mudada. Vai ser quando eu conseguir uma faculdade, vai ser quando eu conseguir um trabalho, vai ser quando eu conseguir um relacionamento, vai ser quando eu conseguir aquela promoção na empresa, ou quando eu conseguir quitar as dívidas, o que quer que seja, que aí sim, com uma rotina organizada, eu vou frequentar a igreja, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou falar mais com Deus. Não, meu amigo, não. É junto da sua rotina pesada, é junto das suas dificuldades, é junto dos seus planejamentos, dos seus sonhos, da sua preparação para os grandes eventos que Deus está se revelando em sua jornada. Não espere Deus somente depois. Viva com Deus até chegar lá, quando chegar lá e depois que chegar lá, até o fim de sua vida. Existe uma grande diferença na pessoa que espera organizar tudo e ter controle de tudo para que assim possa viver com Deus, e na pessoa que acredita que só pode ter controle de alguma coisa em sua vida se Deus estiver com ela. Nós, como seres humanos, temos a mania de acreditar que somos donos de nossas decisões, de nossas razões, de nossos objetivos e nossos planos. O que vemos nos homens levantados por Deus, nas pessoas levantadas por Deus, é que essas pessoas, elas só tiveram a honra de serem datadas na Bíblia porque Deus agiu, Deus decidiu, Deus usou a vida delas. E aqui é o ponto. Muitas delas não foi de uma maneira milagrosa. Afinal, como é que Jesus Cristo chama os seus discípulos? Por acaso Jesus ele faz uma grande prova para testar a capacidade intelectual de cada um? Ele recolhe os mais ricos, os mais poderosos, os mais fortes? Ou ele vai procurando as pessoas comuns? Da mesma maneira, pergunto a você se o povo de Israel, o povo de Abraão, o povo de Isaac, o povo de Jacó, no Velho Testamento, foi escolhido dessa maneira. Nós vemos que não. Nós vemos que não. Deus escolhe pessoas comuns. Escolheu discípulos comuns, escolheu um povo comum e escolheu um profeta comum para que o poder dele fosse aplicado. Então cá estava Elias, no seu momento de maior desespero, de maior tristeza, de maior fraqueza, e ele recebe o encontro de Deus. E ao receber o encontro de Deus, Elias começa a desabafar. Meu amigo, eu tenho duas perguntas a você. A primeira pergunta que eu tenho: quando você está em um momento de dificuldade, de ansiedade, de fraqueza, a que você recorre? Você recorre a vícios? Você recorre a distrações? Ou você recorre a Deus? Onde você deposita as suas ansiedades? Onde você deposita as suas dores? Quem você busca na hora da verdade? Elias, ele não somente encontrou-se com Deus no seu momento mais difícil, como foi sustentado por Deus e certamente confiou nele e desabafou, demonstrou para Deus todas as suas dores, todas as suas angústias, todas as suas mazelas, todas as dificuldades que ele enfrentava.
o porquê que ele pedia para que Deus tirasse até mesmo deste plano. E Deus responde a Elias. Deus restaura Elias. Deus livra Elias da beira do precipício. Porque Deus não é um Deus que fecha as portas para as pessoas que verdadeiramente o buscam. E assim é na sua vida. Assim é nas suas angústias, no seu desespero, no seu medo. Deus opera soberanamente de uma maneira grandiosa. E isso nos confronta diretamente, porque muitas vezes imaginamos que grandes transformações só acontecem através de grandes acontecimentos, quando na realidade elas costumam nascer de processos silenciosos, discretos e profundos. E quando Deus restaura Elias, Deus não deixa com que o seu servo abandonasse o propósito que inspirava o profeta. Pelo contrário, Deus dá a Elias mais sonhos, mais projetos e mais objetivos. Deus, ele não somente tira Elias da beira do precipício, mas ele dá mais força para que o profeta lidasse com as dificuldades, porque as dificuldades das nossas vidas, elas continuarão e muito possivelmente serão maiores e mais pesadas. Mas o que muda não vai ser a gravidade desses problemas, mas a forma como nós lidamos com esses problemas. Deus chama Elias para formar um discípulo que daria continuidade ao seu chamado. E Deus faz com que Elias trabalhasse sobre a vida de Eliseu, um homem que foi tão impactante quanto o profeta Elias. E isso também é uma grande lição sobre nós. Nós vemos em Elias que pessoas que recebem convites como você, pessoas que recebem chamados como você, pessoas que recebem propósitos assim como você, não são pessoas que podem, que precisam, que devem fugir desses propósitos. Pelo contrário, são pessoas que devem lutar diante desses propósitos. Porque se Elias tivesse fugido, se Elias tivesse desistido, se Elias fosse desamparado, como Eliseu daria continuidade à luta contra o paganismo em Israel? E como a nação de Deus seria reconstituída? Então, perceba neste momento que você está sendo convidado a ser um agente ativo do cristianismo, a ser uma pessoa que vai comprar essa briga, a ser uma pessoa que vai viver essa causa, a ser uma pessoa que vai estar diante de Deus, independente da sua dificuldade, independente da circunstância que você está vivendo neste exato momento. Esse é o primeiro aprendizado que tiramos. O segundo aprendizado que tiramos: na hora das nossas dificuldades humanas, na hora do nosso desespero, na hora das nossas fraquezas, a quem recorremos? A quem buscamos? Quem é a nossa zona de reabastecimento? Quem é a nossa zona de cuidado? E outra coisa,
Quando somos restituídos, lembramos dessa zona de segurança, de cuidado, de resposta? Porque quando Elias é restituído, ele não se levanta e vai abandonar a causa. Ele volta para a causa. E ele age em função do que Deus tinha ordenado a ele. Porque muitas vezes nós, quando saímos da situação de dificuldade, quando tudo está dando bem, nós nos afastamos de Deus e esquecemos de seus ensinamentos. Que não sejamos essas pessoas, mas, por fim, temos o terceiro ponto de aprendizado, que refere-se ao povo de Israel. O povo de Israel, quando viu os milagres de Elias, mas não se arrependeu, quando eles viram o que Elias tinha feito, mas não mudou a sua vida espiritual, a sua cultura, a sua forma de agir, a sua forma de viver, o povo de Israel cooperou significativamente para que pessoas, ou no caso do evento, para que uma pessoa que agia em nome de Deus fosse dizimada, fosse destruída, fosse perseguida. E essa mensagem é para você que já recebeu chamados, que já recebeu propósitos, que precisa mudar a sua condição espiritual, a sua condição moral, a sua condição intelectual, mas não faz, não age, não atua para combater a sua situação de inércia, de apatia e de conformidade diante da miséria espiritual, intelectual, moral, cultural que você vive. E ao fazer isso, você está agindo diretamente para que a obra de Deus ela não seja realizada na sua vida, para que você não seja transformado, para que você não seja modificado. Então, tome isto para si. Esteja absorvendo este conhecimento na figura de Elias, na figura do povo de Israel, para que dessa maneira você possa perceber a grandeza que é o Evangelho de Jesus Cristo e a necessidade que você possui de rever a sua vida, de rever o que te levou até aqui, de rever as pessoas que estão em sua volta e tomar decisões profundas, sérias e grandiosas, que serão realizadas no dia a dia e que te levarão para Cristo. Talvez não haverá um grande estímulo sensorial. Talvez não haverá uma grande emoção. Mas se o poder de Deus estiver com você, nada disso será necessário. Você saberá por onde deverá caminhar. Que existam mais Elias nas escolas, nas faculdades, nos campos de trabalho, nos hospitais, no comércio, na sociedade brasileira. Pessoas inconformadas com o mundanismo que cega o nosso país, com a imoralidade que corrói a mente dos jovens, dos adultos, dos mais experientes e das crianças, e com a ignorância que aprisiona as nossas pessoas. Que você seja um desses, que você seja chamado e que você atenda a este chamado. Forte abraço e que Deus abençoe.